Fala, Nivaldo. Nilda, bem-vinda. Bem-vinda a todos aí. Vamos já começar a falar sobre um tema que é bem legal, que é a dieta na fibromialgia. A maioria das pessoas que entram, né, já devem seguir algum tipo de predição diabética, já deve ter algum tipo de dor. E gostaria um pouco de entender mais o que é que o impacto da dieta ela vai causar na melhoria ou não dessas dores, né? É uma grande dúvida da boa parte da população. Dá mais um minutinho aí para o pessoal entrar. Eu terminei mudando um pouquinho o modelo de apresentação, tá? Peguei para vocês aqui alguns artigos, principalmente ensaios clínicos randomizados. Eu vou explicar para vocês o que é que vem a ser ensaio clínico randomizado. E o impacto para a gente poder ter realmente uma resposta um pouco mais fiel, né, do que vem a ser o impacto da dieta. O que a gente vai discutir também vai ser sobre as questões do ponto de vista meu como profissional, de vocês que estão aí do outro lado que são profissionais da área de saúde também, de como a gente vê esses trabalhos também sendo realizados, né? Então, a doença fibromialgia é uma doença que ela é caracterizada por uma dor, um quadro sindrômico, né? Uma síndrome, ela está norteada aí por vários outras situações que acompanham ela, mas a principal, mais gritante, né, que leva a maioria dos pacientes a nos procurar é a dor. Então a dor ele é o carro-chefe praticamente de 99% dos pacientes que nos procuram, né? Que a gente que trata de estilo de vida, de aparelho locomotor, de dores do aparelho locomotor, isso é a grande demanda. Por ser um quadro sindrômico, né, ele vai vir associado com outras coisas. E a grande dificuldade da população entender, e também às vezes da própria, vamos dizer assim, até da própria parte médica, é ele saber diferenciar o que vem a ser a fibromialgia daquele paciente que dói tudo, né? Então o paciente às vezes chega lá no consultório e diz, doutor, dói dos pés à cabeça, tudo. Onde você imaginar eu tenho um dor. É difícil eu não te falar, é mais fácil eu te falar um não dói, né? Porque dói tudo. Então a dificuldade é entender o que é esse paciente e o que é o paciente fibromiálgico. Será que é um paciente que está com as duas coisas? Está com patologias associadas à fibromialgia, que dá esse quadro de dor generalizada? Então é isso que eu vou tentar deixar um pouco mais claro para vocês, numa linguagem que fique mais tranquila de ser entendida, certo? A fibromialgia, então, como ele falou, é um quadro meio sindrômico, e normalmente o que vai diferenciar das pessoas que têm dor generalizada é que a dor do paciente com fibromialgia, a gente termina utilizando alguns critérios para nos orientar na questão do diagnóstico. Porque se eu chegar no paciente que está com dor, se eu tocar aqui, ele vai dizer, dói, doutor? Se eu dizer que dói, tocar no cabelo, dói, doutor, até a brisa aqui dói. Então, a diferença desses pacientes é basicamente que, entendendo-se que a fibromialgia é uma doença de difícil diagnóstico, por quê? Porque eu não tenho um exame específico que eu faça lá e diga assim, ó, isso aí é fibromialgia. Então, existem exames que vão complementar o raciocínio, mas nada que feche o diagnóstico. Então, foram criados critérios, tá certo, de pontos dolorosos que venham a facilitar e a tentar a direcionar um tratamento. É claro que, imagina como é difícil pegar um paciente que está cheio de outras doenças, mais a fibromialgia, e conseguir resolver todas essas dores de uma vez. Então, para isso é importantíssimo entender bem, pelo menos dos critérios que a gente tem de classificação de um paciente fibromialgico, do paciente que tem doença degenerativa, que tem alguma outra doença secundária, alguma outra doença, como diabetes, doença microvascular, que perturba a questão circulatória dele, e isso causa sofrimento intensivo e dor, e a dificuldade do próprio paciente localizar e pontuar a dor, né? Você diz assim, onde é que está o seu ombro? Doutor, a dor é assim, ó, meio por aqui, ele não consegue dizer assim, doutor, a dor é exatamente nesse canto aqui, exatamente nesse canto. Então, a fibromialgia, tá certo? Com os critérios que a gente termina utilizando, elas são dores em pontos específicos. Apesar dela dar dor difusa, tá certo? Os critérios para a gente chegar numa classificação dela, a gente tem, no total, de 18 pontos dolorosos no corpo da gente, que a gente faz a investigação do paciente, e preenchendo-se 11 pontos ou mais, a gente classifica esse paciente como paciente fibromiálgico. Isso são critérios de pontos dolorosos, mas existem critérios que eles são
antes desses pontos dolorosos, vamos pensar assim, são critérios que eles reforçam o diagnóstico. Então, assim, tem alguns diagnósticos que são obrigatórios, ele está junto, acompanhado com esses pontos. O que seria sensibilidade generalizada, então um paciente que tem dor e é hipersensível, né? Então hipersensível a essa dor, e que esse quadro de dor, ele perdura por mais de 3 meses. Então esses pontos dolorosos são hipersensíveis com duração por mais de 3 meses. E outro critério que termina entrando como critério também obrigatório é excluir outras doenças. É aquilo que eu estava falando para vocês. Imagina que o paciente ele tem lá uma bursite do ombro e eu venho, faço a palpação de um desses pontos da fibromialgia, o paciente dói, doutor, mas a dor quando você aperta, dói o ombro, assim, espalha, não sei o que, é uma dor muito difícil de eu conseguir falar para o senhor onde exatamente está doendo. Então, para você ter ideia, como um dos critérios para eu dizer, isso é fibromialgia, eu tenho que afastar outras patologias. Então, isso implica dizer que, uma vez que o paciente ele chega na minha frente e tem fibromialgia e outras dores, como a fibromialgia vai ser sempre mais complexo, né, ou dizer assim, em termos de diagnóstico por conta das outras síndromes dolorosas que vai estar no meio disso, eu trato o que é possível tratar. Tem uma bursite, eu vou lá, faço um tratamento da bursite, faço um bloqueio analgésico, faço uma infiltração anestésica lá no local para tentar zerar aquela dor e vou lá nos pontos específicos. Então eu vou fazendo meio que artifícios de tentar tirar as outras doenças, dar uma faxinada aí corporal e deixar realmente os critérios que contemplam, tá certo, a questão da dor, que a fibromialgia ela é bem característica e é o que termina procurando mais os pacientes. Existem coisas também dentro desses critérios, tá certo, que é uma queixa bem comum dos pacientes com fibromialgia, que seria a queixa de cansaço, né? Paciente que vive toda hora cansado, exausto, e dentro dessas teorias existem teorias de envolvimento metabólico com síndromes metabólicas envolvendo que vai gerar essa fadiga, né? Então a fadiga mitocondrial que o paciente fibromialgico vem aportar, vai dar essa sensação de toda hora o paciente está lá indisposto, vai dormir cansado e acorda mais cansado ainda. Então, teoricamente, ele não acontece uma regeneração, uma recuperação do status metabólico e energético do paciente. E todo esse quadro doloroso, né, junto com um quadro de fadiga, ele não deixa de envolver outras coisas, né, outros sistemas acarretados. Então, a cabeça do paciente começa a entrar ali meio em parafuso, né, começa a dizer, puxa vida aqui, o que é que eu tenho? Por que essa dor não me larga de mão? Eu agora durmo e acordo com dor, durmo e acordo cansado. Imagina assim, se toda hora você está fazendo força, então se eu dou um objeto para você segurar, eu seguro esse objeto, não é pesado, mas segura o dia todo aqui, você vai ficar exausto a musculatura. E essa sensação que às vezes o paciente tem da fibromialgia é associada com dor também. Então isso aí vai terminar levando a uma baixa qualidade do sono. Isso vem outras teorias de que a fibromialgia estaria envolto com alguns neurotransmissores. Então, para você ter ideia, a complexidade da patologia. Então, uma vez diagnosticado, você vai ver que o paciente vai ter queixas de sono, dificuldade para dormir, sono não reparador, insônia, fadiga crônica, tá certo? Que é uma queixa muito comum, dor generalizada. Claro que isso eu vou fazer distinção desses pontos de dor, e podem vir outros floreativos aí no meio, outras coisas no meio disso tudo, tá certo? Que vocês vão entender que às vezes não são o carro-chefe que vai aparecer em todo mundo, mas vai aparecer, que é alteração de memória, a questão de formigamento, dormência, cefaleia, ele está muito tenso e começa a dar aquelas cefaleias tensionais. Então ele pode vir com outros quadros associados. Dentro do quadro fibromiálgico, né, existe a questão da ansiedade e a depressão. Então, normalmente o paciente começa a se ver de uma hora para outra numa avalanche de problemas que só vem crescendo e piorando. E essa piora progressiva vai minando psicologicamente o paciente. Você já não dorme bem, já começa a ter distúrbios ali dos seus neurotransmissores e entra num quadro ansioso e possivelmente um quadro depressivo associado. Então, você imagina a complexidade, tá certo, de diagnóstico, de tratamento, de excluir e tratar várias coisas que vão vir associadas com a fibromialgia. Então, a fibromialgia é uma doença bem complexa, né? Bem complexa no sentido de que muita coisa que você vai fazer é tratar muita coisa. Então, assim, começou a tomar lá um ansiolítico, um antidepressivo, vão vir outras complicações que
decorrente de, quem sabe, quem toma ansiolítico e antidepressivo tem uma dificuldade muito grande no gerenciamento de peso. Então, essas alterações na busca de tentar tratar esses distúrbios da serotonina, tá certo? Termina causando também efeitos colaterais, e a obesidade ou sobrepeso é uma coisa que está muito ligado à fibromialgia. Não se imagina que isso seja um distúrbio primário ou secundário, mas sabe que ela está presente. E algumas perguntas que me fizeram aí antes era: doutor, existe sei lá, um tempo específico para que essas doenças ocorram, para a fibromialgia se instalar e que ela consiga iniciar o seu quadro? Então, assim, pessoal, existem tempos, tá certo? Mas assim, quando a gente avalia os estudos, o que é que os estudos mostram? Que existem janelas ali que você está mais susceptível, tá certo? E isso acontece muito ali entre os 25, 35 anos de idade, com um pico de prevalência maior entre a quarta e a quinta década de vida. Então, a fibromialgia ela é presente assim, quase em 7% da população mundial, então é muita gente que sofre disso. E eu vou dizer, talvez não seja maior esse numerador, até pelas questões da falta de diagnóstico, porque não é fácil. Então, assim, quando você vai pegar qualquer patologia desse tipo, chegar e dizer, isso é fibromialgia, e um dos critérios que a gente tem é excluir outras doenças. Então, é difícil. Então, chega um paciente, na maioria das vezes, e diz, doutor, dói o corpo todo, fibromialgia. Doutor, dói os braços, as pernas e a coluna, fibromialgia. E ele começa a ser tratado de uma maneira como fibromialgia, tomando os medicamentos que teoricamente tratariam outras patologias, como as complicações da neuropatia diabética. Vai ser tratada com algumas medicações similares. E o paciente alivia os sintomas, mas não melhora, né? Então, dentro dos critérios que a gente vai ter, né, obrigatórios, a gente vai chegar também nos critérios de pontos, né? Então, toda vez quando o paciente ele chega com fibromialgia, os critérios que a gente vai ter não é levar em consideração essa questão só da dor difusa, né? É os pontos dolorosos que a gente falou aqui no começo, 11 pontos dos 18, né? Tem que estar presente 11 ou mais. E quais seriam eles? 2 aqui na região occipital, 2 na região cervical, entre C5 e C7, trapézio, supraespinhal, que é uma regiãozinha que fica bem aqui na fossa. Você tem ali na região dos glúteos, você tem ali nas regiões trocantéricas, você tem aqui dentro das regiões dos joelhos e os segundos arcos costais, que é mais ou menos nessa altura aqui. Então, quando a gente vai contando de 2 em 2 pontos, tá certo? A gente vai terminando formando os 18 e você precisa ter pelo menos 11, e esqueci de falar para vocês, os epicôndilos, tá? Então, dessa somatória todas, eu vou contar assim, tem dor nesse epicôndilo? Tenho, 1 ponto. E nesse? Tenho também 2. Na cervical, tem dos dois lados? Tenho, 4 pontos. E assim vai somando essas regiões que eu falei, occipital, cervical, segundo arcos costais, trapézio, supraespinhal, os epicôndilos, região ali da musculatura glútea, trocantérica e face interna dos joelhos. Então essa somatória, cada um pontinho desse de um lado ou do outro vai se somar, deu 11 ou mais. O critério ele é sugestivo de fibromialgia, desde que eu exclua outras patologias e que eu tenha critérios obrigatórios que a gente falou ali em cima, que seria a dor e a sensibilização central por mais de 3 meses. Então isso aí eu agora cheguei num denominador. Então não é simplesmente a gente olhar o paciente com uma queixa de dor generalizada e dizer, isso é fibromialgia. Porque realmente ele pode ter outras coisas que doem. A tendinite, bursite, eu tenho que separar várias coisas disso, né? Então, por ser pontos específicos, eu vou lá e fecho o critério diagnóstico para ele e vou dizer assim, você tem suspeita de fibromialgia porque você tem outras doenças também associadas. Você tem uma bursite aí trocantérica. A gente vai tratar para excluir isso, tá certo? Porque isso pode diminuir ou não. Imagina, está com 10 pontos ali e está com uma bursite no ombro e uma bursite no quadril, que é bem comum nas doenças autoimunes. Então, um dos critérios que eu tenho que afastar é a artrite reumatoide, lúpus, outras doenças doenças de depósito de cristais, que podem inflamar as estruturas que estão ali periarticular e falsear o resultado, né? E eu começo a tratar o paciente como fibromialgia e, na verdade, o que ele vai ter é uma bursite, vai ter uma tendinite, vai ter alguma doença degenerativa. Pensando nisso, certo, pessoal? Quando a gente vai olhar nos critérios de tratamento, o que é que as pessoas imaginam que podem ser feitas, né? Doutor, qual é a solução para a minha vida toda? Medicamento, tá? Só que assim, todo tratamento que vocês forem ver, é impossível praticamente eu falar aqui. Se eu ficar falando de fibromialgia para vocês aqui, eu consigo ficar uma semana falando sobre fibromialgia. E
Uma coisa que é muito complicada no ser humano é quando ele tenta medidas isoladas. Por quê? Porque todo mundo que cai na minha frente, tá certo? Que não teve sucesso em tratamento, é uma coisa que é muito complicado de se resolver, que é querer fazer monoterapia. Então, uma vez quando as pessoas sentam na minha frente, o que é que a gente tem que chegar num comum acordo? Que ele tem que ter acreditar no que eu estou falando para ele, que eu preciso da adesão dele, eu preciso do apoio dele para que ele melhore, tá certo? Ter a cooperação dele, que ele siga fielmente o que eu estou passando para ele, tá certo? Porque se ele começa a se automedicar, para as medicações, doutor, esse remédio não me fez bem, eu interrompi o tratamento. A gente às vezes tem que todos os tratamentos eles têm alguma notação de efeito colateral. A função da gente é tentar minimizar, explicar para vocês antes se vocês vão ter algum efeito colateral desse mais severo ou não com a medicação, e tentar ajudar vocês, acompanhar. E nisso precisa da união, da proximidade de vocês como clientes, ou os pacientes conosco, ou os familiares, estão dando apoio ali no meio da consulta, para entender bem o momento que a gente vai passar. Então, dentro desses critérios, tá certo, de tratamento, importante demais que vocês abracem um tratamento e escutem o que a gente tem e siga fielmente, né? Então, não existe, quase tudo que a gente conversa, né? A gente chega, às vezes, que eu vou falar com algumas pessoas que me auxiliam em algumas outras coisas, sempre eu pergunto a ele assim, eu vou fazer uma pergunta médica, né? Que é o comum. A gente vai fazer essa medida aqui, quanto tempo eu espero ter resultados, né? Então é normalmente isso. Quase todas essas medicações que a gente termina utilizando como tratamento medicamentoso para fibromialgia, para algumas doenças, elas não têm uma resposta muito imediata. Tomei, no outro dia estou feito uma criança e sumiu minha dor 100%. Então, normalmente, eles são medicamentos que eles vão trabalhar na regulação, tá certo? Como a gente falou aqui, tem coisas que envolvem neurotransmissores, às vezes você tem lá uma alteração desse neurotransmissor, se eu mexo abruptamente você vai passar mal, vai ter tontura, vai ter mal-estar, e a ideia não é essa, a ideia é que você tenha adesão ao tratamento, né? Entender que dentro desses processos de tratamento, existem outras vertentes que têm que ser tratadas, né? Importante entender que a base do tratamento é farmacológico e não farmacológico, ou seja, tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Se você pega uma dessas colunas de tratamento, só usa medicamento, a tendência da coluna é não suportar e cair, tá certo? Não estou fazendo nada sólido e básico para você a longo prazo. Entender que uma vez que esse quadro fibromialgico, ele é um quadro que depende de uma série de alterações, desde estudos genéticos, que a gente não tem ainda alguma coisa assim, a causa específica da fibromialgia é a deleção do gene e tal. Então, estudos ainda necessitam avançar bastante para a gente compreender bem o que é que seria a causa da fibromialgia para conseguir dar um remédio específico e conseguir tratar especificamente a fibromialgia. Então, ela é uma doença que, teoricamente, não tem cura, mas tem controle. E esse controle vai passar pela questão de manter a remissão dos sintomas, quer dizer, me deixar viver bem, sem dor. E isso, para que o resultado se mantenha por mais tempo, depende do trabalho também psicológico, para o paciente entender que não é... As coisas que eu vejo muito acontecer é assim, passou os sintomas, sumiu as dores, a primeira coisa que o pessoal faz é parar a medicação, né? Parar. Então, eu não consegui nem estabilizar. Às vezes é um paciente que tem lá uma dor fibromialgica por 5 anos, 3 anos, saltando de médico para médico, e a dor crônica, quando ele se vê livre ali, ele de uma hora para outra acredita que aquilo ali resolveu a vida dele, que ele sumiu de tudo e para o remédio. Aí a sintoma volta com tudo. Só que toda vez quando eu interrompo esse tratamento com a medicação, os receptores da própria medicação, eles já estão meio apresentados à droga, eles vão perdendo um pouco mais de sensibilidade para eu retomar esse tratamento. Então é importante a maturidade de quem está tendo isso aqui, saber quando você está acompanhando com o seu médico, dizer, doutor, qual a previsão de eu parar essa medicação? Qual a previsão que eu vou manter essa medicação? Sumindo esses sintomas, um dia eu vou poder parar essa medicação? Então são perguntas que ao longo do tempo é difícil a gente conseguir falar isso numa consulta muito rápida, numa primeira consulta, que os sintomas sumam. Então, importante é que nesse período, nessa jornada que vocês vão passar, a gente vai estar com vocês, eu vou conseguir te compreender melhor, entender como o seu sistema imunológico, seu sistema, o aparelho locomotor funciona, imaginar que hoje fibromialgia fala desde doenças intestinais, com alteração desses neurotransmissores, então assim, é uma vertente de tratamento absurdamente que vai para vários fatores que podem estar envolvidos nisso.
Então, saber se tem uma predominância de dietética, se tem uma predominância intestinal, se é realmente um quadro depressivo associado que vai ser tratado e que vai melhorar secundariamente isso aí, só o tempo vai dizer. Então, primeira coisa, não parar, interromper o tratamento, tá certo? O que é que a gente está falando? Tratamento, então, ele vai se basear em tratamento farmacológico e não farmacológico. Esses dois aí vão se abraçar e vão dar as mãos para ter o resultado que você espera ter. Dentro dos tratamentos farmacológicos, você vai ter aí antidepressivos, relaxantes musculares, medicamentos que terminam regulando essa serotonina, tá certo? Que é a principal base de tratamento disso. Consequentemente, vem alguns efeitos colaterais decorrente do uso disso aí, principalmente se eu ancorar só em medicamento. Dentro da parte não farmacológica, aí vem outras medidas, né? E justamente por que a gente faz as medidas não farmacológicas? Para tentar diminuir o consumo de medicações e diminuir, consequentemente, os efeitos colaterais do uso que eu vou ter dessas medicações cada vez em doses maiores para controlar a sintomatologia de quem não está tratando completamente, na sua plenitude, a fibromialgia. Dentro dessas medidas, tá certo? Existem duas muito importantes, né? Que eu vou deixar aqui para vocês como base, que a gente pode fazer uma outra live para falar sobre ela, né? Mas assim, uma delas é atividade física. Doutor, quais as atividades físicas, quais os exercícios físicos que melhoram ou pioram a fibromialgia? Existem atividades no meu dia a dia que vão piorar? Tá certo? Então vamos separar. Atividade física, tudo que você vai fazer, que seja ali por casa, lavar um prato, passar um pano na casa, faxinar. E exercício físico, doutor, existe algum exercício que seja melhor, correr piora a fibromialgia, fazer musculação melhora a fibromialgia ou piora a fibromialgia? Então isso aqui vai ser um outro capítulo de uma outra live que a gente vai conversar, tá certo? De preferência até com os educadores que estão lá do consultório, para a gente falar, trazer agora artigos com impacto de evidência do que a ciência mostra, né? Uma coisa é eu, Sérgio, com a minha experiência clínica, absorver esses artigos, mastigar e entregar ele para vocês, que é o que eu vou fazer hoje com a questão da parte dietética. A parte de exercício eu vou puxar artigos, novidades, ver o que é que saiu de mais novinho e entregar para vocês algo mastigado com o pessoal da educação física da clínica. E se possível for, a próxima live eu vou trazer aí o pessoal da nutrição, as meninas da nutrição, com o pessoal, com os educadores, que eu acho que vai ser uma live bem interessante, onde a gente vai ter aí a contribuição de várias visões diferentes, tá certo? Médica, nutricionista, educador. Então, se programa aí que essas próximas aí eu prometo que eu vou trazer essa galera junto aí pra gente conversar numa próxima live, talvez, não a próxima, que a gente já vai fazer uma live talvez um pouco diferente, mas depois dessa próxima aí a gente já vai estar conversando com a equipe aqui, para vocês até ficarem mais cientes como é uma abordagem interdisciplinar. Galera, aí o que acontece? Quando a gente vai partir para a parte dietética alimentar, você vai lá na internet, existem várias teorias, né? Existem várias teorias que dieta A, B ou C, ela tem uma boa resolução para alguns quadros de dor fibromialgica. O que é o problema dos trabalhos, né? Então, assim, quando você vai estudar trabalho na internet, você tem que ter uma certa vivência, uma certa estrada, porque senão você começa a baixar algumas coisas e muitas vezes essas coisas são viciadas, né, em termos de resultado. Então, minha função é ler o artigo, tá certo? Olhar como é que ele foi feito, o artigo desenhado, como é que ele foi executado, e os principais artigos que a gente termina usando são os ensaios clínicos. O que é o ensaio clínico? Quer dizer, se eu consigo reproduzir isso na minha clínica e os resultados vão dar similares ao que o trabalho fez lá no momento que ele executou os trabalhos dele também. Então, se plantar feijão tá dando pé de arroz no trabalho, no meu trabalho, quando eu for plantar aqui o feijão, ele vai ter que dar pé de arroz. Se não deu, alguma coisa está errada nele, né? Alguma coisa metodológica. Né? Não foi misturado alguma coisa ali que não deu muito bem resultado. Então, quando eu olho, tá certo, os trabalhos, eu tenho que tomar muito cuidado pelo entusiasmo para não passar uma informação irresponsável para vocês, né? Até pela questão de buscar sempre nesse mundo de trabalho que sai muita coisa atualizada, ou alguma coisa que seja útil para a vida de vocês. Então, eu procurei trazer aqui ensaios clínicos, tá certo? O que é o ensaio clínico? São
experimentos feitos com um grupo de pessoas com fibromialgia que foram submetidas a algumas medidas, não só de tratamento farmacológico, mas não farmacológico e comparado. Então, quando eu vou falar para vocês que a dieta ela reduz a dor da fibromialgia, tá certo? Eu tenho que comparar essa dieta com alguma outra coisa, um paracetamol, com dipirona, com um antidepressivo, com um relaxante muscular. Isso eu tenho que comparar. Quer dizer assim, realmente, quando eu comparo a dieta com a dipirona, a dieta desceu a dor. A dipirona também desceu a dor. Agora vamos pensar assim, dipirona está aqui, dipirona está com a mão para frente e a palma aberta é a dieta. Então, quanto reduziu a dor da dipirona? Aqui. Quanto reduziu a dor da dieta? Aqui. Então, eu tenho que saber a potência dos resultados que ele deu também. Porque, às vezes as pessoas vão dizer, doutor, tem uma dieta milagrosa, tirou todas as minhas dores e sumiu tudo. Muito provavelmente essa dor não era, como falei, não era uma dor fibromialgica isoladamente. Tá? Então, é isso que vocês precisam entender. Os ensaios clínicos são isso. As meta-análises, eles procuram, dentro desses volumosos ensaios que tem por aí, buscar o que seja mais organizado dentro dos critérios de quem está fazendo a pesquisa e diz assim, vamos pegar 2.000, 3.000 trabalhos voltados em uma boa parte em ensaios clínicos e vamos ver o que é que o resultado em comum entre essa galera toda deu para poder chegar num resultado, um denominador. Então, o que eu peguei para vocês primeiro, tá certo? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês os primeiros trabalhos. Então aqui foi um ensaio clínico realizado em 2000, tá certo? Onde ele comparou, que eu achei bem interessante, que eu acho assim, é aquela situação que a gente vai ver nos outros trabalhos, como é interessante a questão de resultado, né? Quando o trabalho é feito de um ou outro, e vou falar para vocês qual é o que a galera falou também nesses trabalhos, a galera que eu falo, os pesquisadores falaram nesse trabalho, tá certo? Sobre a impressão deles no que deu o resultado, né? Assim, esse resultado ele tá bom, esse resultado tá ruim, acho que esse resultado precisa ser estudado mais, eu acho que esse resultado teve influência de A, B ou C. Então, essa dieta ela foi feita, tá certo? Com 2 grupos. Todo mundo tinha fibromialgia, tá certo? Todos tinham. Então, foram divididos 2 grupos e acompanhados por 6 semanas, ou seja, 45 dias, tá? Os critérios que eles utilizaram foi fadiga, que é uma das queixas que eu falei para vocês que tem muito paciente com fadiga, a insônia, o sono não restaurador, porque além dessa questão da insônia, ele não conseguir ou ter dificuldade para dormir, ele dormir e não melhorar, não amanhecer bem, amanhecer restaurado daquela situação. Então, insônia não é uma pessoa que vai passar a noite, às vezes, toda acordada, às vezes vai ser a pessoa que tem dificuldade para pegar no sono também. Então, ele padece de um problema chamado insônia. E o sono não restaurador é aquele paciente que dorme, deita e não recupera nada. Eu posso lá apagar e acordar cheio de dor também. E a contagem de pontos dolorosos, que como eu falei para vocês, occipital, trapézio, supraespinhal. Então ele levou em consideração fadiga, insônia, sono não reparador dentro de um pacote só e escala visual analógica de dor. Quer dizer, ele tem uma escala que é aquela escala que tem os rostinhos rindo e chorando. E aquilo é uma maneira subjetiva de avaliar a dor do paciente. Então, começou o tratamento, eu digo, olha onde é que está a tua carinha, está muito triste, está meio triste ou está alegre? Alegre quando está sem dor, quando estiver triste é que está com muita dor. A carinha mais feinha, a última carinha que está chorando, é a pior dor que você já teve. Aí ele vai lá, assinala dentro dessa escala uma pontuação de 0 a 10. E o que foi feito então? Então os pacientes foram divididos em 2 grupos, tá certo? Esses 2 grupos foram acompanhados por 6 semanas. E como eu falei para vocês, a dieta ela tem que ser comparada com alguma outra coisa. Porque como é que eu vou saber dieta normal, tá certo? Sempre quando a gente vai pensar assim, eu tenho que comparar sempre isso com os tratamentos que já são mais consagrados na literatura médica. Um deles, antidepressivo. Então foi o que esse trabalho fez, ele comparou o antidepressivo, tá certo? Com o paciente que fez só dieta sem antidepressivo. Então ele diz assim, cara, vamos dividir esses grupos, vamos dar antidepressivo para uma turma, tá certo? Avaliar fadiga, insônia, a escala visual de dor e a contagem de pontos dolorosos, depois de 6 semanas, e vamos dar para o outro só a dieta. Qual dieta foi essa?
uma dieta que é muito difundida no meio do pessoal que tem fibromialgia, tá certo? Que é a dieta vegetariana e a dieta vegana. Só que nesse grupo foi feita dieta vegetariana. Então, isso depois de 16 semanas, como é que foi o resultado, tá certo? A galera que fez, tá certo, o uso da amitriptilina, que foi o antidepressivo, que é o Amitril, que muita gente toma, poderia ser sertralina, fluoxetina, mas em específico nesse trabalho foi esse antidepressivo, a escala de fadiga, ela estava em 41, então ela é escalonada, né? Ele estava em 41, e nos finais das 6 semanas ele conseguiu cair aí para torno de 3, 4, então desceu muito bem, né? Então, o paciente ele foi bem escolhido, bem selecionado, realmente era um paciente com fibromialgia, tomou um antidepressivo, teve uma excelente resposta da dor, né? O sono desse paciente, eles 32 dos grupos que eles eram compostos, só para voltar aqui um pouco, deixa eu dizer, o grupo 1, tá certo? Ele tinha 37 indivíduos, e o grupo 2 que tomou o antidepressivo tinham 41 indivíduos. Porque senão esse numerador fica complicado. Quando eu falei a questão de fadiga, do grupo que tinha 41 indivíduos com fibromialgia e tomaram o antidepressivo, apenas 3 deles persistiram com a sensação de fadiga depois desse uso dessa medicação. Então quer dizer, boa parcela do pessoal que tenha fadiga e tomou antidepressivo melhorou da sensação de fadiga. A questão do sono, tá certo? Desses 41, 32 tinham queixas de insônia ou tinham problemas na questão do sono não reparador. E no final do uso do antidepressivo, ele teve uma resposta muito boa e esse grupo zerou. Todos passaram a dormir bem e a ter um sono de qualidade melhor. A escala visual na lógica de dor, tá certo? No grupo que estava com 41 indivíduos com fibromialgia, a escala de 0 a 10 estava em 6 e depois que eles usaram o antidepressivo, desceu para 2. Então, houve uma redução significativa da dor também, tá certo? E os pontos dolorosos, tá certo? Que, como a gente falou, são 11 de 18. Você tem, nesse grupo de 41 indivíduos, tinha 16 pontos dolorosos. E depois do uso da medicação, desceu para 6. Então, o pessoal que fez uso da medicação, tá certo? Ele teve benefício, sim, com o seu tratamento. Vamos lá comparar agora esses mesmos pontos com pacientes que fizeram a dieta, tá certo? A dieta vegetariana. Acompanha aí para vocês verem o resultado. Então, o paciente que ele fez a dieta vegetariana, tá certo? Ele tinha fadiga, era um grupo composto, tá certo? Por 37 indivíduos, 37 indivíduos que tinham fadiga, 34 ainda continuavam a ter fadiga depois da dieta. Então, uma redução mais pouca, expressiva, mas houve, tá certo? A questão do sono reparador, 37, 27 tinham queixas de sono, insônia e sono não reparador, e após o uso da dieta, por 6 semanas, reduziu para 25. A escala visual de dor, tá certo? Era em 6, similar do outro grupo que tomou o antidepressivo, e reduziu para 5. E os pontos dolorosos, tá certo? Que eram 15 nesse grupo da dieta, reduziu para 14. Então, quando a gente olha isoladamente a questão da dieta, tá certo? A gente vai pensar assim, poxa doutor, então a dieta aí não teve um resultado tão satisfatório como a questão do medicamento. E na verdade, pessoal, quando a gente fala de medidas, né, de tratamento, como eu falei para vocês, se eu consigo pegar uma escala que desceu lá de 6 para 5, consequentemente a dose que eu vou iniciar os tratamentos farmacológicos vão ser mais baixa, não tenha dúvida, né? Se eu pego um paciente que ele tem 15 pontos e reduzo para 14, só com a base de dieta e outras medidas, porque a gente está falando isso aqui, dieta, né? E quais são as outras medidas que eu posso usar? Alongamento, fortalecimento, relaxamento, yoga, várias outras coisas que, imagina, a somatória desse grupo vai reduzir bastante essa escala. Acredito até que boa parte desses clientes necessitem de medidas farmacológicas bem menores do que iniciaram. Então, o outro que está com medidas isoladas tem uns descimentos mais, desceu abruptamente os marcadores, né? Mas isso são medidas isoladas. O problema é que o trabalho fala, isso já deixa muito claro, isso em medidas a curto prazo. A tendência quando eu não gerencio os outros fatores é que o receptor onde a droga se liga lá, ele vai ficar sensível e a perda dessa eficácia desse medicamento, dessa droga, não se manter por toda a vida. Então o paciente ele começa bem, melhora, não zera tudo, mas futuramente o receptor se sensibiliza,
perde o efeito, vou lá para outras drogas. Então, a partir da medida que o medicamento, a gente tem maturidade que o medicamento ele entra para, assim, auxiliar, deixar você bem para que você consiga fazer uma dieta, fazer atividade física, se cuidar um pouco mais, é importante para você ter essa maturidade, porque muitas vezes ele toma a medicação, melhora bem como ele melhorou nessa questão desse estudo, no final da história ele não toma as outras medidas, daqui a pouco o medicamento desensibiliza e ele não vai ter uma resposta muito eficaz. Isso eu estou falando na questão de pacientes que tiveram um diagnóstico muito bem firmado, né? Muito bem trabalhados, muito bem excluído outras doenças, que é o mais difícil, né? Então, assim, todo mundo que chega lá a ter fibromialgia teve dor generalizada, fibromialgia. Então, isso aí não é diagnóstico. Como a gente falou, tem critérios para a gente colocar esses diagnósticos. Pontos positivos do estudo, tá certo, galera? Muito bom o estudo, porque ele realmente comparou uma coisa com outra, né? Comparou a dieta com um tratamento que é eficaz, que é o medicamento. Pontos negativos, né? Quando eu vou fazer essa dieta, a gente vai ver outro trabalho ali na frente que eu achei assim espetacular em termos de organização do trabalho, é saber assim, certo, essa galera que está na dieta fuma, bebe, é sedentário, faz atividade física, não faz, é a partir do momento que essas pessoas submeteram a esse tipo de dieta, ele não teve nenhum escape, não deixou de comer outras coisas, se fazem uso ou não de qualquer outra substância que na cabeça dele não é medicamento. Então tudo isso são situações que o trabalho não consegue me dar uma robustez de entender bem quem são esses pacientes que foram submetidos. Então os critérios ali para a seleção do paciente, né, teriam que ser como se critério de prova de concurso. Não, galera, são 60 questões para todo mundo. Todo mundo vai ter que seguir e responder essas 60 questões. E muitas vezes num trabalho, quando eu dou uma prova, um vai fazer em grupo, o outro vai fazer isolado, os critérios se distanciam, né, de qualidade de quem é o que ali. Então, a dificuldade maior é entender os escapes ou as falhas que houveram dentro desse estudo. Mas, assim, um estudo que tem sua validade porque foi comparado. Então, o que é que fica de lição desse trabalho aqui especificamente? A dieta, sim, ela é eficaz, ajuda no controle da fibromialgia, mas não é uma medida que deve ser mantida isoladamente, tá? Então, uma coisa que eu vou tentar ver posterior, a gente vai fazer uma live sobre exercício físico, atividade física e dor na fibromialgia, e depois vou tentar achar artigos que mesclem essas duas coisas e a gente comparar as três coisas. Então, exercício e a dieta melhoram muito o impacto ou pouco sobre a fibromialgia ao ponto de eu precisar ou não fazer uso de medicações, né? Isso é uma dúvida que a grande maioria das pessoas tem, porque quando eles vão lá e largam mão do tratamento, eles botam no alicerce de melhora dele em cima de alguma outra coisa. E a função da gente como médico não é incentivar vocês, pare de tomar seu remédio e vá fazer dieta que vai resolver sua vida. Como a gente está vendo aqui, são trabalhos de impacto bem maior, né? Um impacto mais sério. Uma coisa é observar, eu acho que a dieta ajuda. Não, aqui são feitos grupos separados e depois investigados. Então, desses estudos, tá certo? Um foi desse, eu trouxe para vocês aí, um estudo muito interessante que falou sobre o impacto que tem sobre a dieta vegetariana, tá certo? Então, a dieta vegetariana, ela é tida como um padrão de escolha para a maioria dos pacientes com fibromialgia, que assim entra em várias dúvidas, né? Porque uma vez que os críticos das dietas vegetarianas falam muito sobre a questão de aportes nutricionais que a dieta às vezes não consegue suprir, né? Que precisaria de volumes às vezes maiores, mas isso, claro, pessoal, que tem coisas bem específicas que eu vou falar aqui para vocês, que dentro dos trabalhos apontam que são claro, se eu for comer uma fruta que tem uma concentração menor de um precursor de alguma coisa, é diferente de uma fruta B. Então não dá para você botar fruta num pacote e tudo, achando que tudo vai ser igual. Então assim, se eu estou gripado, laranja e limão vai ter uma concentração de vitamina C, a acerola vai ter outra. Então tá entendendo? Eu quero melhorar essa concentração, eu vou para frutas um pouquinho mais concentradas para isso. E a alimentação, ela segue a mesma coisa. Se você tem uma patologia X, tá certo? Eu tenho que tentar direcionar para melhorar dentro das nutracêuticas, né? Que seriam os alimentos com propriedades farmacêuticas,
de melhorar o teu estado de saúde. Então é importante que a gente entenda que diabético, ele tem que ter um controle glicêmico rigoroso e tem que ter um controle dessa questão da ingestão de carboidrato. Então é importante não ele fugir. Na fibromialgia, idem, vai ter que seguir a parte dietética dentro da parte que a gente vai ter ainda de suplementos que podem auxiliar, atividade física e ver qual vai ser a demanda de medicamento. Se eu vou só para medicamento, o paciente diz, não, eu quero só tomar remédio, doutor. Nada contra, é uma opção dele, né? A minha função é esclarecer que existe uma luz no fim do túnel para ele se ancorar também e ter uma qualidade de vida muito melhor do que só estar enchendo a barriga de medicamento e esperando uma hora isso aí falhar. Os estudos então que houveram mais à frente, tá certo? Na Nutrition em 2020 também, houveram intervenções nutricionais, tá aqui no tratamento da fibromialgia, tá certo? Então, quais intervenções, tá certo? Aqui ele testou várias dietas, daí que se chegou na questão do porque a dieta vegetariana apresentou melhores resultados para o paciente com fibromialgia, tá certo? Nesse estudo aqui em si, ele testou vários tipos de modelos dietéticos e no final da história o que é que realmente deu? Que a fibromialgia ela tinha uma resposta um pouco mais satisfatória com as dietas vegetariana e vegana. Então, esses tipos de dieta eles ficam um pouco mais adequados se você está assistindo aí do outro lado, para o seu padrão de dor, tá? Então, o ideal é que você tente seguir, mas assim, sempre com a orientação de um profissional, tá certo? Um nutricionista e um médico. Por quê? Porque também existem ali dentro, tá certo? Dessas situações, dentro da fisiopatologia da fibromialgia, a produção de interleucina, que é uma das queixas de inflamatórias ou dores que são causadas pelas interleucinas. Então, se você bota aí no meio dessa dieta alguns componentes pró-inflamatórios, tá certo? Você vai ter uma dieta que vai te causar dor, tá certo? Interessante que dentro disso aqui, dessa situação que foi feita dessas múltiplas dietas, uma coisa esse trabalho atentou também, né? Sinalizou. Cara, não adianta dieta para um paciente que tem deficiências, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai lá no consultório, vai fazer a avaliação, o foco do paciente, doutor, pelo amor de Deus, tira essa dor, e não entende que às vezes a resposta do medicamento ou do suplemento ou da dieta depende de fatores que tem que estar no teu organismo. Então, de uma coisa bem comum, deficiência de vitamina D. Então, assim, existe paciente que tem insuficiência, está lá perto da casinha dos 20, 22, e tem um paciente que está deficiente, está abaixo disso. Então, esse paciente, ele vai ter uma resposta muito pobre. Não é que não vai ter resposta, mas tem uma resposta muito pobre ao tratamento. Então, esses pacientes, tá certo? Ele pensando na questão do desequilíbrio alimentar e dietético, mais importante do que ele ajustar tratar essa deficiência, ele conseguir manter os padrões ideais. E o que é que o trabalho falou? Que dentro dessas dietas que vocês vão ter, tá certo? Apontou para dieta vegana, vegetariana, mas importante também você fazer avaliações médicas bem feitas. Isso incluindo pesquisas laboratoriais, onde se observou que pacientes que tinham fibromialgia, uma boa parcela desses grupos que foram investigados tinham deficiência de vitamina D, magnésio, tinha deficiência de ferro e tinha um desequilíbrio da probiótica intestinal, né? Já uma vez que está ligada lá com aquela questão dos neurotransmissores da serotonina. Então a serotonina estava muito ligada com essa questão do segundo cérebro do intestino, né? Que você com desequilíbrios ali ia ter uma perturbação da produção da serotonina. Isso foi uma coisa muito importante que a partir dessa alteração da microbiota intestinal, muitos alimentos fermentadores, que é os food maps, eles iam lá piorar o estado da fibromialgia. Aí veio a somatória. Você vê como é legal às vezes que o trabalho ele nos não dá respostas que às vezes a gente tenta procurar e achar por conta própria. Então, deficiências têm que ser repostas, tá certo? Dietas que tenham alterações, principalmente da microbiota intestinal, tem que ser tratada. E dietas que vão ter vão ter dietas fermentadoras, com os food maps, com bastante gás, com distensão abdominal, eles vão piorar a fibromialgia, portanto, devem ser evitadas, tá? Então, dieta vegana, vegetariana, com exclusão de food maps, investigar e tratar patologias de base. Se tiver desbiose intestinal, você precisa tratar. Se você tiver alguma deficiência de alguma outra coisa, você precisa também tratar. Isso aí é a função nossa como médico, investigar e te ajudar, tá certo? Nas intervenções, então, eu peguei uma outra revisão sistêmica, que foi um terceiro trabalho, tá certo? E vou depois concluir com um quarto trabalho que está aqui, que eu acho assim muito bom, o resultado dele teve. Então, foi feito um terceiro trabalho, que eu separei para vocês, foi uma revisão sistemática.
Essa revisão sistemática, ele pegou 18 ensaios clínicos randomizados, tá certo? Então, aquilo que eu falei, são ensaios que foram testados dieta mais alguma outra coisa, dieta e medicamento, dieta mais, sei lá, acupuntura, com alguma outra medida que seja de tratamento principal. Isso aqui é um problema, às vezes, nessas revisões, tá certo? Por quê? Porque a gente não sabe o que ele não diz especificamente o que foi comparado um por um. Então, as revisões extensas, né, ele só diz assim, foram estudos de ensaios clínicos randomizados. Agora, nesse que eu falei para vocês, o primeiro, a gente tem noção sim, que ele testou a dieta contra o antidepressivo, né? E comparou os resultados e consegue sim dizer, ó, melhora, dieta melhora, agora só a dieta aí não vai não, tá? E ficou as dúvidas do que foi feito. Esse ensaio também, o que ele mostrou nesses resultados do ensaio clínico, tá certo? Que as evidências, quando eram direcionadas para dietas, tá certo? Vegetarianas e veganas, houve melhora significativa dos quadros de dor, das numerações, principalmente na escala visual analógica de dor, tá certo? A dieta vegana foi bem mais tolerada do que a vegetariana e com um resultado pouco significativamente maior que uma ou sobre a outra. Então ele terminou englobando a indicação das duas. E isso vale a pena, pessoal, acompanhamento nutricional. Por quê? Porque vocês precisam entender que existem também alimentos pró-inflamatórios, né? Então se você já tem uma inflamação ali periestrutural, é aquilo que eu falei, vai inflamar uma bursite e aí vai ficar a dúvida da bursite e da fibromialgia. Isso vocês têm que ter muita maturidade para entender que a gente não é uma doença só, né? A gente é um sistema complexo que eu posso ter ali tendinite, bursite e fibromialgia, tá? Então se eu sento o pau para comer besteira, eu vou inflamar o tendão, vou inflamar a bursa e realmente o tratamento vai controlar a fibromialgia, mas a dor vai aparecer por outras coisas, que não seja só a fibromialgia, tá? Normalmente ele pediu para tirar as questões da interferência dos food maps novamente e a suplementação, tá certo? Falando sobre a importância da suplementação, como foi o trabalho anterior. Se tem alguma deficiência, tá certo? Vitamínica, se tem alguma deficiência de cofatores que estão dentro lá da cadeia bioenergética da mitocôndria, para tirar essa sensação de fadiga que o paciente fibromialgico tem, de cansaço e indisposição. O que ela tentou nesses estudos randomizados, foram 18 ensaios clínicos randomizados. A dieta sim tem impacto de melhorar a dor, tá certo? Dieta vegana vegetariana, mais uma vez, evitar os food maps, que seriam os alimentos fermentadores. Isso, claro, que vai ter uma interferência assim, na serotonina e na questão da piora da dor. E suplementação, importante investigar e suplementar. Galera, quando fala suplementar, eu vou suplementar uma coisa para não piorar. Se minha vitamina D está ali em torno de 25 e eu mantenho uma suplementação, a ideia da suplementação é para que ela não deixe de 25. Se ela está em 25 e eu quero subir lá para 40, eu tenho que tratar, tá certo? Eu tenho que dar doses mais altas para que isso suba para 40, chegou lá em cima eu suplemento. Então, suplementação ele vem a complementar, tá? É diferente de tratamento, para vocês não acharem que tudo é suplemento e tudo é tratamento, tá? Então é importante saber diferenciar isso aí um do outro. Então, dentro das medidas, o que ele mais situa aqui é justamente das situações quando junta food maps, doença intestinal, tá certo? O que é que os estudos aqui randomizados bateram muito na tecla da questão que se o paciente, tá certo, fibromialgico, é um paciente que já tem um intestino com inflamação muito ruim, a absorção do que eu venho a dar a ele por via oral, às vezes vai ser o que vai interferir na resposta clínica dele. Então, doutor, se passou esse remédio eu não tive uma boa resposta. Então, dentro do tratamento seu, chegou aqui na frente, o que é que ele tem que passar? Tem que passar no nutricionista, fazer um recordatório alimentar, passar na consulta comigo para eu saber se você tem algum critério disso aí que precisa excluir alguns certos alimentos, alguma doença inflamatória intestinal. Por quê? Porque como é que vai haver uma absorção desses medicamentos, suplementos, se o intestino estiver todo inflamado e comprometido? A absorção vai ser muito fraca, a resposta vai ser muito fraca. Aí daí advém a questão dos usos de outras vias, subcutâneo, intramuscular, para administrar, inicialmente, para tirar o paciente da crise, administra-se isso aqui por via endovenosa, intramuscular, subcutâneo, sublingual, para evitar a via oral pela questão do comprometimento do intestino, na questão de absorção. Isso torna-se uma medida muito, muito válida para tirar o paciente da crise, né? Dar aquele start e o paciente melhorar, se sentir bem e conseguir enfrentar essa fase inicial. Então essas deficiências foi uma coisa que foi muito batido na tecla, tá certo?
Porque o que ele diz? Rapaz, não adianta dar medicamento, suplemento para um paciente que está muito desequilibrado do ponto de vista dietético, cheios de deficiências e doenças inflamatórias sistêmicas, porque a resposta vai ser muito ruim. Um último trabalho que eu vou trazer para vocês aqui, tá certo? Que foi mais um ensaio clínico randomizado, porque eu tentei buscar para vocês aqui vários trabalhos, então assim, tem mais 2 aqui, mas pelo andar da carruagem eu vou me deter ao último, que é um dos principais, tá certo? Então, mais um ensaio clínico randomizado que foi feito na revista escocesa de reumatologia, tá? E o que é que esse trabalho ele foi feito? Um estudo randomizado, como eu falei para vocês, ele vai comparar o medicamento, a dieta com alguma outra coisa. O que é que ele fez então? Ele pegou uma dieta vegana, tá certo? Rigorosa, quer dizer assim, nessa dieta, pra você ter ideia, nesse ensaio, simplesmente eu não dei a dieta e entreguei na mão do cliente e deixei ele largado ali, vai lá fazer a tua dieta, né? Então assim, quando ele foi fazer a dieta, vai que ele em vez de comer, o que é vegetariano, doutor, vou botar aqui um óleozinho para dar uma ajuda nisso, vou fritar um azeitezinho, vou botar sei lá, um temperinho para ajudar na questão da dieta descer, né? Então assim, existem várias substâncias dentro desses produtos para melhorar o paladar alimentar que são causadores de piora da fibromialgia, né? Então existem substâncias que pioram a tua fibromialgia. Se você é fibromialgico e você consome alguns produtos, você vai ter piora. Isso aí é notório. Você pode não ter a percepção disso aí, né? Mas eu vou tentar em outros momentos, ou até publicar alguma coisa lá na minha página para você depois acompanhar que existem substâncias que você deve evitar, principalmente estabilizantes, acidulantes, dentro desses temperos, desses molhos que termina sendo usado, é o grande problema. Então, aqui já se teve um critério de fazer uma coisa com muito rigor. Eu quero saber se esse paciente não está tendo escape, se ele não está comendo outras coisas que podem estar piorando a dor dele, e depois atribuir que a dieta não foi eficaz. Então, o que eles fizeram? Tá certo? Fizeram uma dieta rigorosa, tiveram o que é o rigor disso, que foram fazendo exames, tá certo, de sangue para ver se não haviam alterações de padrões bioquímicos no sangue de alguns marcadores, e disse, não, realmente essa turma aqui está seguindo a dieta. A dieta foi então uma dieta vegana rigorosa, tá certo, com baixo teor de sal e alimentos de preferência com pouco cozimento, tá, para não desnaturar muito ele. Foi uma dieta rica em lactobactérias, né? Intervenção, isso durou mais ou menos essa intervenção em torno mais ou menos de 3 meses. Então foi um estudo um pouco mais estendido do que o primeiro, que foram 6 semanas, né? Ali 1 mês e meio. Então vocês vejam que o critério aqui, ele já foi um critério um pouco mais forte, né? Então o critério quer dizer, cara, vamos seguir a dieta? Vamos, a gente vai te acompanhar. E se você sair da dieta, a gente vai ter que excluir você do grupo. Então, esse trabalho, é para você ver como o trabalho dá trabalho, né? Então, assim, eu consegui captar os clientes, entender que a galera vai seguir toda uma mesma regra, né? Os pacientes vão seguir toda uma mesma regra, e que não dá para fugir, não dá para fugir da dieta, não dá para inventar de tomar coisas diferentes, e entender que eu estou participando de uma coisa que vai servir para ajudar a vida de muita gente, né? E às vezes as pessoas entram lá no ensaio, num trabalho como esse, e não entendem a magnitude e a importância que isso vai repercutir para a vida dele. Então a gente está aqui falando sobre ele, né? E ninguém que está nesse grupo aqui, então 18 pacientes e 15 pacientes, aí um total aí quase de 35 pacientes participaram desse estudo, contribuindo para a vida de milhares e milhões de pessoas aí pelo mundo. Porque alguma pessoa vai pegar isso, vai ler e vai conseguir esmiuçar melhor. Então, o que é que foi comparado o que com o que, tá certo? Eram 18 pacientes com fibromialgia e 18 pacientes e 15 pacientes com fibromialgia num outro grupo. Então, um grupo com 18 e um grupo com 15. O grupo com 18 entrou nessa dieta, tá certo? Vegana rigorosa, eliminando o alto teor de sódio, alimentos de preferência com menor tempo de cozimento para não desnaturar, e a implementação dos lactobactérias para melhorar a questão da desbiose intestinal, diminuir essas questões dos submaps, contribuindo ou não para essa questão da distensão e dores secundárias, alterações da serotonina. E o outro grupo, tá certo, que foi acompanhado, diz assim, vocês podem se alimentar de carne do que vocês quiserem. Então, a maioria dos outros eram onívoros e da dieta não havia uma restrição alimentar, tá certo, mas eles eram, na sua predominância, onívoros. E nisso, eles foram acompanhados por 3 meses, né?
o que é que fica de resultado desse trabalho que para mim foi o principal, tá certo? Algumas coisas dentro da dieta vegetariana, tá certo? Da dieta vegana ajudou bastante as pessoas, e esse grupo de escape que houve mesmo dentro dessas dietas, o que não conseguiu seguir 100% a dieta vegana, alguns conseguiram seguir a dieta vegetariana, por isso que se mescla muito essa questão dietética batendo nas duas vertentes, tá certo? Ele conseguiu dar algumas sugestões de alimentos, tá certo? E suplementos que seriam interessantes na melhoria do quadro fibromialgico, pensando sempre na questão dietética. Então, quando ele comparou um com o outro, é gritante a diferença do resultado dos pacientes que seguiram a dieta vegana, né, da melhoria do quadro fibromialgico, uma representação bem significativa, mas bate-se a tecla, tá certo, de que não é aconselhado você parar os tratamentos. O tratamento é o seu tratamento medicamentoso até o dia que seja necessário usá-lo, tá certo? E as demais medidas farmacológicas e não farmacológicas. Mas aqui ficou claro que a dieta vegana, ela se mostrou bastante superior e com um bom controle da dor. Agora, a diferença do trabalho aqui para o outro é que o controle do grupo foi um grupo pequeno, mas bem controlado. O que eles tiveram esse cuidado de entender e acompanhar com o exame, mas assim, é a mesma coisa que o paciente chega lá para mim, diz assim, doutor, eu não estou comendo doce não. Aí eu peço lá os exames, vejo lá as taxas tudo alterado, né? Aí diz, rapaz, danado, né? Teus exames tu tá falando uma coisa, mas teu exame tá dando outra. Quem tá falando outra coisa para mim, doutor, vou confessar, de madrugada, eu pulei a cerca um pouco, comi mais do que devia, tive uma briga lá em casa, descontei um pouco, final de ano eu arrebentei um pouco mais. Isso vai muito acontecer agora no jogo do Brasil, né, da Copa, né? A culpa vai ser da Copa, mas faz parte do jogo, né? A vida da gente, e a gente tem que se permitir de vez em quando for possível. Então aqui o que ele se mostrou? Que a dieta vegana foi melhor, tá certo? Mostrou que boa parte desses insumos alimentares, tá certo? Eles tinham essas situações enfrentadas por eles, né? Que essa variabilidade de resultado, às vezes dentro do grupo vegano foi de um para outro, foi na seleção do que se alimentaram, né? Uma coisa bem comum entre todos foi que a salsa e o espinafre, engraçado, se for uma coisa bem comum pelas próprias concentrações de urobiquinol, de alguns cofatores estiveram presentes nisso, mas a salsa e o espinafre, eles se mostraram como mais presentes dos grupos que tiveram melhor resultado. Então fica aí para vocês já essa dica. Quem gosta de salada e dieta já sabe aí, e tem fibromialgia, já tem esses dois ingredientes para colocar aí. E a questão da escolha dos óleos, tá certo? Os óleos alimentares. É aquilo que eu falei, você tem que tomar muito cuidado na questão do óleo alimentar, para você não colocar um óleo pró-inflamatório dentro de uma dieta, porque você pode ter uma dor em vez de um benefício, né? Então, uma coisa importante você ter essa escolha bem feita. Amendoim, gergelim, pistache, noz e avelãs foram alguns dos ingredientes da parte dietética do grupo que teve uma melhor resposta, tá certo? Então aí fica para vocês também. Mais uma vez o trabalho bateu na tecla da questão de tratar as deficiências, tá certo? Então os grupos que tiveram respostas piores foram grupos, tá certo? Ou pessoas que tinham uma deficiência de alguma mineral ou de algum cofator. Então isso aí já é todo o trabalho bate, né? Então a gente tem que sempre acender uma lâmpadazinha ali e entender, será que a resposta do que eu procuro ao meu tratamento não está em equilibrar primeiro o meu organismo para eu receber esse tratamento, entendeu? Então muitas vezes, galera, o tratamento imediato ele tira dor, tá certo? Acredito que a maioria das pessoas vai viver sem dor naquele momento, mas o fator de equilibrar a tua natureza é importante, porque senão você não consegue manter um resultado a longo prazo. Vocês imaginam que o que eu mais recebo são pacientes que tratam e não melhoram, né? Então assim, não conseguem manter uma regularidade do tratamento. Então vale a pena para vocês aí, quando acabar a live, refletir um pouquinho sobre, será que não é o momento de eu começar a mudar a minha filosofia de tratamento, tá certo? E parar e achar que não é só tomar remédio, que eu preciso ajustar outras coisas. Então reflitam sobre isso, né? Porque senão não teria essa recorrência tão grande de pacientes lá no consultório. E na verdade os doutores aqui, o que eles terminaram falando, batendo na tecla de alguns níveis de alguns neurotransmissores, tá certo?
De acordo com os resultados até agora, então, se mostrou que a dieta era favorável, tá certo? E que alguns suplementos considerados padrão ouro, tá certo, para fibromialgia, isso faz parte dentro das prescrições que a gente coloca para o paciente fibromialgico, tá certo? Os suplementos, seja ele magnésio, seja ele uma coenzima Q10, seja ele algum cofator de vitamina B, a gente investiga, trata e coloca isso. Ele é o considerado aí para eles um padrão ouro de suplementação. Então, pessoal, é assim, conversamos aí mais ou menos 1 hora. A conversa hoje já foi num nível um pouco maior. Espero não ter embananado a cabeça de vocês, certo? Espero ter contribuído com as informações. Então, ficou muita informação valiosa para uma live. Eu acho assim, coisa muito diferente, né? Que eu tentei puxar agora para uma coisa mais técnica, mas também falando numa linguagem que vocês entendam, tá? E na próxima live, vamos fazer uma live um pouquinho diferente, para dar uma quebrada aí no clima, tá certo? E na sequência eu vou trazer uma outra live, tá certo? Um pouco mais à frente, falando sobre fibromialgia, atividade física e dieta. Aí a gente vai, exercício físico e dieta, né? Então a gente vai mesclar esses profissionais aqui e divulguem, falem para os amigos e colegas que queiram participar, tá certo? Eu acho que vai ser uma mega evento aqui para vocês. Vai ficar gravado. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma dúvida, eu vou abrir aqui os comentários para ver se entrou alguma dúvida, tá certo? Fica à disposição de vocês para esclarecer alguma dúvida. Apesar de já terem me mandado bastante perguntas lá, e eu vou tentar respondê-las todas antes que consiga terminar o prazo. E queria mais uma vez agradecer a vocês, tá certo? E fico à disposição. O que vocês precisarem, podem mandar lá na caixa de perguntas que eu vou tentando responder a vocês. Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos, viu?